E se eu te disser que existe um investimento que pode te dar isenção de imposto nos rendimentos mensais e ainda te torna sócio de um dos maiores setores da economia do Brasil? E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e especialista de investimentos. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre os fundos de investimentos focados no agronegócio. Para quem não sabe, o agronegócio é o setor econômico mais importante do Brasil. Nosso país, literalmente, é a fazenda do mundo. Apesar dos diversos desafios que nós enfrentamos, temos algo que poucos países têm, que é clima favorável, terra abundante, água em abundância e tecnologia agroindustrial de ponta. Isso nos tornou uma potência na produção de alimentos. Por consequência disso, e por causa de muito financiamento estatal, o Brasil se tornou um dos países que mais produz alimentos no mundo. A Confederação de Agricultura e Pecuária no Brasil projeta que o PIB do agronegócio fechará 2025 com uma alta acumulada de 8,5%. Este crescimento garante que o setor tem uma fatia de quase 30% do PIB do Brasil em 2025. Ou seja, o setor do agronegócio é responsável por 1/3 do PIB do nosso país. Só estou trazendo esse dado para mostrar a relevância do setor do agronegócio, beleza? Além disso, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, café, suco de laranja, açúcar e carne bovina. O setor emprega mais de 20 milhões de pessoas direta e indiretamente. Isso é aproximadamente 10% da população do Brasil. Ou seja, quando você investe no setor do agronegócio brasileiro, você está investindo no setor mais robusto e estratégico da nossa economia. Neste cenário, visando a continuidade do crescimento desse setor, e facilitar também o acesso desse setor a mais recursos de financiamento, em março de 2021 foi instituído a Lei 14.130 dos Fundos de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, ou mais conhecido como os FIAGROS. Os fundos de investimentos do agronegócio são muito parecidos com outros fundos, mas com foco específico em investir em ativos ligados ao setor agrícola. Vou explicar de uma forma mais simples. Basicamente, é um fundo de investimento que reúne o dinheiro de vários investidores para aplicar em ativos ligados ao agronegócio. Funciona exatamente como um fundo de investimento imobiliário, mas ao invés de investir em imóveis, ele vai investir no campo mesmo, vai investir no setor agrícola, na pecuária, e basicamente aonde esse dinheiro é aplicado, na prática. Bom, esse dinheiro ele pode ser aplicado em ações de empresa do setor do agronegócio. Algumas ações que atuam no setor do agronegócio, temos a Rumo Logística, temos a Boa Safra, temos a JBS, temos a São Martinho. Então, essas empresas são listadas na bolsa e todas elas atuam diretamente no agronegócio. Então, um fundo, um FIAGRO, que é o fundo focado no agronegócio, ele poderia investir nessas empresas também. Além de ações de empresas ligadas ao setor do agronegócio, um FIAGRO também pode investir em títulos de crédito do agronegócio. E o principal título de dívida desse setor seriam os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. O CRA, ele é tipo um irmão gêmeo do CRI. Ele segue a mesma lógica. Então, um CRI, ele é focado no setor imobiliário. E um CRA é focado no setor do agronegócio. Se você não viu meu vídeo explicando como funciona uma CRI, eu vou deixar o link do meu vídeo explicando o que é uma CRI na descrição desse vídeo. Aí, depois, quando você terminar esse vídeo, você vai lá, assiste esse vídeo para você entender como funciona uma CRI. Que o CRA ele vai funcionar de forma muito semelhante. Só que um é vinculado ao setor imobiliário e o outro é vinculado ao setor do agronegócio. Além do CRA, um FIAGRO também pode investir em cotas de outros fundos especializados no setor, ou também ele pode investir em debêntures de empresas do setor do agro. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a JBS. Ela é uma empresa que ela é do setor de pecuária. Ela basicamente produz carne bovina, ela cria o boi, depois ela abate, depois ela exporta ou vende a carne. Então, no caso, se essa empresa precisar de dinheiro emprestado, ela pode emitir uma debênture no mercado e o FIAGRO ele pode comprar essa debênture, ele pode investir nessa debênture e ele vai ganhar juros e ele vai repassar esses juros para o investidor. Então, a debênture ela é um título de dívida, é um título de crédito, só que ela é diferente do CRA, ela tem uma outra estrutura. Mas depois de saber disso tudo, será que é vantajoso investir em FIAGRO? Bom,
Uma das principais vantagens é o acesso ao agronegócio com baixo investimento. Atualmente, há Fiagros com cota que custa R$10, ou seja, você pode começar a investir com apenas R$10, né? Você pode comprar uma cota lá só para ver como é que é, por curiosidade, você pode ir lá comprar uma cota de R$10, enfim, procurar o fundo na internet, ali só para experimentar. Então, você tem ali uma barreira baixa, né? Um custo inicial baixo para você, enfim, começar a investir no setor, né? Outra vantagem interessante é o aumento da diversificação da sua carteira de investimentos, com um setor diferente, né? A gente pode se expor ao setor imobiliário, pode se expor ao setor de saúde, a gente pode comprar renda fixa, títulos públicos, que são renda fixa também, né? A gente pode comprar CDBs, mas agora a gente também poderia comprar Fiagros, né? Que é uma forma de você diversificar mais o seu portfólio. Acho que eu nunca fiz um vídeo exatamente explicando as vantagens da diversificação, mas o ideal é sempre que você invista com o seu dinheiro, né, com a sua carteira, tem que ser sempre diversificada, assim você consegue reduzir o risco dos seus investimentos. Além disso, existe a possibilidade de você ter renda periódica isenta de imposto de renda somente para pessoa física, né? Então, basicamente, o Fiagro ele é muito parecido com o fundo imobiliário nesse quesito. Ou seja, o fundo imobiliário, né, você compra uma cota de fundo imobiliário, você geralmente vai receber ali um rendimento, né, tipo um aluguel, todos os meses ali na sua conta da corretora. Um Fiagro ele também vai te proporcionar a mesma coisa, tá? Ele também vai te proporcionar um rendimento mensal e é isento de imposto de renda, né? Lembrando que essa isenção não são todos os investimentos que são isentos, tá? Os fundos imobiliários eram os mais conhecidos por ter essa isenção. Agora a gente também tem os Fiagros e também temos os FINFRAs, né? Logo mais eu vou fazer um vídeo também sobre os fundos de infraestrutura, né? Explicando como eles funcionam. Mas enfim, para fechar, quem me acompanha sabe que eu sempre gosto de falar dos riscos de um investimento, ou as principais desvantagens nesse caso, né? Vamos lá para as principais desvantagens do Fiagro, que também são os riscos, né? Um risco, uma desvantagem relevante, que é bom eu pontuar para vocês, é que o Fiagro ele está muito exposto ao risco climático, né? Basicamente, a gente pensa que, vamos lá, a soja, milho, cana-de-açúcar, enfim, todos esses produtos, eles são sensíveis à mudança do clima, né? Se o tempo for seco, se chover muito, se fizer muito sol, se não chover, enfim, o clima, ele afeta diretamente a quantidade produzida desses produtos. Então, por consequência, isso pode causar muita volatilidade, né? Pode causar muita variação nos preços desses produtos, né? Porque é uma questão de oferta e demanda. Se você tem pouca oferta, o preço pode subir. Se você tem muita oferta, o preço pode cair. Então, isso vai variando todos os dias. Enfim, basicamente é o risco climático e também é o risco de mercado, né? Que eu já estou falando aqui os dois juntos, né? Por consequência, o risco climático ele também pode aumentar muito o risco de crédito, que é o risco de calote, basicamente. Vamos lá, um exemplo. Vamos supor que não chove, e aí o tempo fica muito seco, e aí vamos supor ali uma safra de milho, aí o milho não cresce, aí o produtor, se ele não tem milho para colher, ele não vai conseguir vender, se ele não consegue vender, ele não consegue pagar os empréstimos, os financiamentos e também não consegue pagar os custos dele, né? Então, enfim, um acaba tá atrelado, vinculado ao outro, né? O risco climático, ele pode gerar mais volatilidade, né, que é o risco de mercado, e por consequência também pode gerar maior risco de crédito, que basicamente é o calote. Então, já falei aqui 3 riscos de uma vez só aqui para vocês, né? Basicamente, um Fiagro, ele é mais exposto a esses riscos do que outros investimentos, né? E também um outro risco que acho que eu também preciso pontuar para vocês é o risco de concentração. Como é um produto novo, que ele não tem ainda muito tempo de vida, né? Acho que não tem nem 5 anos, estamos aqui em 2026, então, às vezes os fundos de investimentos, eles têm poucas alternativas de títulos de dívida, eles têm poucas alternativas de investimentos, e também o investidor, ele tem poucas alternativas de fundos de Fiagros ainda, por enquanto. Por consequência disso, alguns fundos, eles acabam ficando menos concentrados. Vou pegar aqui um exemplo rápido para vocês entenderem. Vamos pegar aqui um fundo qualquer, um fundo ABC. Vamos supor que ele vai investir, né? Ele é um Fiagro, ele vai comprar títulos de dívida no mercado, só que ele só acha 5 títulos bons. Então ele tem 5 títulos na carteira dele. Então ele tem 20% de participação em cada título. Agora vamos supor que se um título, o devedor desse título, né, o produtor, enfim, que emitiu esse título, que por consequência ele vai pagar, ele é o devedor, vamos supor que ele não consegue pagar por uma quebra de safra. Aí o fundo ele vai sofrer um calote. Só a consequência de o produtor, né, de o devedor não pagar esse título,
ele vai perder 20% do PL do fundo, ele vai perder 20% do patrimônio, ele vai perder 20% da carteira do fundo, né? Supondo o calote, aconteceu o calote de um desses títulos. Bom, 20% é uma perca muito grande, tá? Isso vai machucar muito o fundo, vai machucar muito a cota do fundo, por consequência vai machucar muito o investidor, né, que comprou a cota desse fundo. Então, o risco de concentração, por enquanto, é um risco relevante. Só que ele tende a diminuir com o tempo, né, com o crescimento das emissões, com o crescimento de alternativas de investimentos desse produto, né? Por isso, é fundamental analisar bem um fundo antes de investir, olhar a carteira do fundo, ver se não está concentrada, ver quais são os devedores dessa carteira, ver o histórico do gestor, da gestora no caso. Também é importante ver a taxa de administração e entender a estratégia do fundo, né? Se é um fundo muito arriscado, se é um fundo ali mais, enfim, médio risco, se é um fundo mais conservador ali, que, enfim, que ele não vai correr tanto risco assim por consequência, né? Aí logo, se você quiser que eu traga análise de algum fundo, de algum fiagro, tá? Fica à vontade para comentar embaixo, tá? Que eu posso tentar trazer a análise desse fundo, eu faço um vídeo aqui, enfim, faço análise para vocês, tá bom? É só comentar embaixo. Por hoje seria isso. Não se esquece de curtir se gostou desse meu vídeo, se inscreva para receber mais conteúdos, comente se ficou alguma dúvida e se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até a próxima.